Oi, Sérgio, tudo bom? Tudo bom? Bom, a gente vai conversar um pouquinho sobre o teu livro novo. Legal. E aí eu quero que tu me diga qual é o título dele, e por que que tu resolveu escrever o teu livro. Bom, o meu livro é Acupuntura Integral, Filosofia e Fundamentos, ou melhor, Fundamentos, Filosofia, onde a gente traz uma visão um pouquinho diferente. E eu resolvi escrever porque muitas das pessoas com que eu tive a oportunidade de estudar não deixaram nenhum tipo de registro. Eu entendo que no passado a tradição oral era muito forte, mas eu também compreendo que aqui no Ocidente a gente precisa deixar algumas coisas escritas para registro e que sirva como uma porta para que as pessoas possam ir além, para trilhar novos caminhos e novos horizontes. E em que público tu pensou quando tu escreveu o teu livro? Isso é muito interessante, porque esse livro ele tem filosofia e fundamentos. Então, quem quer conhecer a filosofia que está por trás, a filosofia que é tecida dentro da acupuntura e da terapia oriental, pode conhecer. Qualquer um pode. Você pode pegar uma pessoa que estudou acupuntura, mas não conseguiu ver o todo, a integralidade, as coisas estão muito soltas na cabeça dela, então você pode pegar e conseguir integrar tudo isso dessa maneira. Você pode pegar alguém que queira um conhecimento mais técnico, mais forte, a gente tem um espaço para isso. Você pode pegar alguém que queira também integralidade, você vai ter esse conhecimento. Quando eu falo integralidade, você sabe que é as questões relacionadas à mente, ao corpo, ao espírito e às emoções. Tem uma parte que talvez as pessoas queiram pular, mas aquele que é um expert vai querer ver, que é uma parte extremamente técnica. E ainda partes que unem conceitos ocidentais com conceitos orientais. Na verdade, o que eu estou dizendo para vocês é que quem achar interessante pode ler, e eu tenho certeza que vai gostar. Quando tu fala em fundamentos, tu trata, por exemplo, só da parte física do que é acupuntura, ou como é que tu trata os fundamentos dela? Da onde a acupuntura vem? Como é que ela um leigo pode entender? Tá bom. A acupuntura é algo muito inserido dentro da cultura oriental e vem há muito tempo. Então o que acontece? Ela traz para dentro dela determinados fundamentos que são originários de lá, como o budismo, o taoísmo, o confucionismo, muitas vezes até o próprio shintoísmo. Então você vai ver nesse livro esse despertar, esses aspectos que vão permitir que você tenha um entendimento diferente, porque não adianta você querer praticar ou querer conhecer a acupuntura e terapia oriental com um pensamento ocidental. Você precisa ter uma noção dos fundamentos para conseguir a sua forma de pensar que vai ser compatível com a técnica. E são religiões que tu fala? Não tem nada a ver com religião, absolutamente. Uma coisa é a religião, outra coisa é a espiritualidade, outra coisa é a filosofia. Ali a gente fala sobre questões filosóficas. Como a gente sabe no Ocidente, toda ciência tem a sua filosofia de base. Com a acupuntura não é diferente. A acupuntura ela é uma ciência, arte. Por que arte? Porque diferente do Ocidente, que fez essa separação, ela não separa. Ela continua trazendo a filosofia, ela continua trazendo as qualidades artísticas para dentro da ciência e tornando muito mais interessante com isso e muito mais eficaz. Tu é fisioterapeuta também. Uma pessoa tem que ter um conhecimento mais técnico para entender essa parte técnica do livro? O que acontece? A parte técnica do livro, ela é muito bem explicada. Quando você entrar em contato, talvez você
sinta um pouco estranha a linguagem. Mas eu tenho certeza que a segunda vez que você lê, isso vai fazer total sentido para você. Tô curiosa para ler. É bem interessante. E além da abordagem assim do corpo físico e da filosofia, que outras abordagens tu traz no livro? Tem uma abordagem que eu acho que é excepcional e dessa forma com que eu trabalho, raramente a gente vai encontrar na nossa literatura mais comum, que é a abordagem das naturezas energéticas, onde você vai poder se entender, sim, se você for leigo, você vai poder se entender dentro das naturezas energéticas e eu garanto para você que você vai se divertir se vendo e até podendo ver amigos, familiares. Para o profissional, ele vai ter um entendimento maior de onde direcionar os processos energéticos. Porque a acupuntura que eu trabalho, né, que é a técnica que eu chamo de Aconqui, acupuntura com condução consciente do Qi de maneira integral, você vai poder analisar melhor aonde você vai investir a sua energia, como você vai proceder melhor na análise dos ressonadores para a malha energética e como você vai trabalhar não só a lesão tecidual, mas as questões emocionais e energéticas. Porque é tudo integrado. É tudo integrado. Não existe o ser humano em partes. Não existe. Você, quando toca um outro ser humano, você toca no corpo, na mente, nas emoções e no espírito. Porque assim é o Sérgio, a gente sabendo que a acupuntura é milenar, qual é a relação dela com a terra, com a natureza, com a nossa história de ser humano? Como é que ela permeia na nossa história? Excelente pergunta, porque é muito significativo dentro da cultura e a gente chama isso de cosmogonia oriental. Então, diferente do que você encontra para aí, você muitas vezes encontra as origens, a cosmogonia toda picadinha e sem links. Eu trouxe esse link tecido como realmente é na terapia oriental. Por quê? Porque a gente sabe que o homem é o microcosmos que reflete o macrocosmos. Quando a gente compreende a natureza do tal e a formação do tal, os processos do yin yang, dos 5 elementos, do Qi, e percebe que tudo isso é extremamente conectado, é tecido, né? É como se fosse um grande tecido trabalhado fio a fio, uma malha bem fechada, sólida, consistente, mas flexível, aberta a novos processos, mas sempre sendo tecida. E isso você vai encontrar essa sequência que provavelmente dessa maneira com que eu coloquei você não encontra em lugar nenhum. Uma maneira que traz o conhecimento, linka o conhecimento, torna ele claro e depois mostra como utilizar na prática. Sérgio, sempre quando a gente conversa, a gente fala sobre corpo, mente e espírito. Como é que a energia, o que tu chama, permeia nessas 3 esferas? Bom, a pergunta é bem interessante. O que acontece, né? Todos nós trazemos numa protoforma energética as questões ligadas não só à própria energia, quanto à espiritualidade. Isso é o que nos dá o tom único, o tom diferente. Aquilo que diz que realmente somos nós. Aquilo que nós identificamos lá no fundo da nossa mente, lá no fundo do nosso centro energético, como sendo o nós, o eu. Então, não está conectado, por exemplo, à religião da pessoa. Por exemplo, se a pessoa é católica, não tem essa conexão. Não tem nenhuma conexão com religião, né? A forma de religião que você for expressar, a sua espiritualidade, isso é uma coisa particular de cada um. Isso transcende tudo isso, né? Todos esses processos. Isso vem, a espiritualidade é algo que transcende o ser humano. Na religião que for ele, algo que conecta a algo superior
acima, além, permeando os espaços ao redor, mas é além dele, independente de qualquer credo religioso. Tô curiosa para saber como é que tu trata sobre isso no teu livro. No livro, como eu sempre coloco, a gente coloca os fundamentos e como o pensamento oriental, como filosofia funciona. E você pode trazer uma filosofia de vida para a sua existência, para o seu cotidiano, independente da religião que você tenha. Isso só vai somar, só vai trazer para você oportunidades para fazer aquilo que você talvez já faça bem de uma forma melhor, ou que talvez você queira mudar e você possa usar essas ferramentas para poder mudar nesse momento. Bom, eu particularmente fiquei muito feliz em saber que eu, como leiga, também vou encontrar muitos conhecimentos no teu livro. Sim, com certeza. E eu digo para você sem sombra de dúvida nenhuma que toda pessoa que entrar em contato e ler vai tirar grandes lições filosóficas, de conhecimento geral, técnicas, coisas que sabia, coisas que quis relembrar, coisas que nunca sonhavam que poderiam existir. Como eu sempre digo, o livro é um mundo, é um mar de conhecimento. Você precisa somente abrir a porta. E uma porta da mente aberta jamais se fecha. Então deixa eu te perguntar, quando é que tu lança e onde é que eu encontro o teu livro? Olha, queremos muito lançar na semana que vem, se tudo der certo. Num primeiro momento a gente vai ter uma pré-venda que vai ser diretamente no Instagram. Depois, na medida que a gente vai conversando, eu vou colocando melhor os canais de venda para você. Mas você vai ter uma oportunidade que é incrível de receber um livro diretamente das minhas mãos. E eu vou ter o prazer de autografar para todos vocês. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Que seja um sucesso. Que assim seja.